Essa banda tem anos de estrada. Talvez seja a banda que mais tocou em edições do Desinde de todas que tocam aqui esse ano. Desde 2003, essa galera que vem de Taubaté, com pitadas de Pindamonhangaba, faz música. Já passaram por São Paulo inteiro, gravaram 2 EPs e um álbum. Passaram por hiato, mas sobreviveram. Em 2010, a descrição do MySpace deles dizia: não queremos nada além de barulho e melodia. Agora em 2019, quem vai falar pra gente se ainda é isso, só que eles querem ou se querem mais, são eles mesmos, Simos. Nozes. Boa noite. Bom dia, boa tarde para todos os nossos visualizadores. Como vocês decidiram vir em peso aqui todos conversar, acho que é uma boa você, com o microfone, dizer quem é cada um que vocês fazem na banda. Apresentar a banda, né? Sim. José Roncone, nosso baterista. Meu nome é Fernando Lali, toco guitarra e tento cantar. Pedro, baixista e vocalista. E o Luiz, que é nosso guitarra solo, timbreiro e tudo mais. Ó, então o que o Simos quer da música em 2019? O que a gente quer, olha, sinceramente, é uma pergunta aberta, uma pergunta legal. Deixa eu pensar numa resposta boa, uma resposta concisa. O que a gente sempre quis da música, essa coisa do barulho e melodia, é justamente de um som. A gente sempre gostou de tocar alto, de tocar forte, de tocar com o coração. E a gente continua querendo isso em 2019. Mas 2019 não é um ano normal. Não é um ano atípico na história desse país. E a gente não pode estar alheio a isso. A gente colocou ultimamente no nosso som, nas músicas novas que a gente está fazendo, desde o nosso retorno, que a gente retornou inclusive em 2016, no Festival Desinde de 2016. 2016 que muitas coisas aconteceram por aí, né, nesse país. Também. Se a gente entrar nesse assunto, fica meia hora aqui. Vamos ser um pouquinho mais... Vamos tentar resumir para não ficar tão prolixo. Mas a gente incorporou uma mensagem no nosso som que a gente não tinha antes. A gente tinha como postura pessoal, tá? Mas a gente não colocava mais no nosso som. Hoje foi a estreia de 2 músicas novas que tem um pouco dessa mensagem, daquilo que a gente já sempre acreditava, mas ainda não estava maduro. Não estava maduro com a gente pra gente transformar em música. E agora, com todo esse contexto sociopolítico, agora a gente consegue fazer músicas coerentes, sem soar pedante, sem soar piegas, né? Colocar uma mensagem, ainda que o nosso som seja em português. É difícil você... A gente hoje tocou pela primeira vez uma música hoje chamada Welcome Anymore, né? E um dos versos é: todo corte no meu braço mostra a cor do meu sangue. Sangue vermelho, aquela coisa toda. Esse era um tipo de verso que a gente não colocaria antes numa música, né? Então hoje o que a gente gostaria é barulho e melodia, som bom, som alto, pessoas gostando de guitarra, espaços democráticos, espaços como o Overdrive que respeitam a diversidade, né? Isso é importantíssimo, né? E a gente está feliz de tocar hoje aqui justamente por incorporar tudo aquilo que hoje a gente acredita como músico, como pessoa, está englobado aqui no festival e principalmente aqui no Overdrive. Você me respondeu muitas perguntas de uma vez só, ótimo. Desculpa. Não, que desculpa. Isso é ótimo, Então as coisas mudaram, né? Evoluíram. Eu acho que mais do que mudaram, evoluíram. Mas me diz assim, aonde que as coisas mudaram mais? Na cena, no país ou em vocês? No país. Sem dúvida. A cena sempre teve a mesma essência. É uma essência que não é boa, ela é um pouco excludente, sim, pelos espaços. Antigamente você não via espaços de bares com portão aberto, assim, que nem o Overdrive. Você não tinha espaços que eram acolhedores, que tomavam posições acolhedoras tão claramente em centros urbanos como aqui a gente está vendo. Eram raríssimos, eram locais, esse pico é de gay, esse pico é feminista, esse pico enfim, de hétero, né? Lamentável. A gente precisa aprender a conviver em paz e harmonia com aquilo que a gente não entende e principalmente passar a entender
passa a procurar e respeitar aquilo que a gente não entende. Em 2003, todos nós éramos pessoas diferentes quando a gente começou a banda. Na verdade, o José e o Pedro a gente só teve a felicidade de conhecer em 2005, né? Infelizmente a gente gostaria de ter conhecido antes. Nos pouparia de alguns problemas que nós não vamos abordar aqui, mas enfim. Antes, mas a gente se conheceu antes, mas tocar junto em 2005. Só em 2000. Abril e maio, eu lembro os meses. Ah, moleque. As pessoas ficam falando que eu me apego a datas. Mas, como a situação sociopolítica do país chegou a esse recrudescimento, a essa divisão, agora se aceita o discurso fascista claramente. Antigamente, esse discurso que a gente vê hoje na internet abertamente, a gente via nos botecos que a gente ia tomar cerveja barata e dava risada do tiozão que tava lá falando porque eu não gosto de preto, porque eu não gosto de baiano. Hoje em dia isso é normal. Isso é ridículo. Isso precisa mudar. Sabe? A normatização desse discurso preconceituoso, a aceitação, um presidente da República que chega em 2016 e fala em plenário, homenageia o Coronel Ustra, que é um torturador filho de uma puta, tá ligado? Isso não pode ser tolerado. Porém E foi-se eleita a pessoa que disse isso. Então, a cena sempre teve um caráter excludente. Você disse a cena, o país ou... Vocês mesmo. Ou a gente. A gente com certeza mudou, a gente com certeza evoluiu como pessoas. Tá? A gente não acredita nas mesmas coisas que a gente acreditava em 2003, com relação a preconceitos. Todo mundo tomou posições, esclareceu, teve a oportunidade de conhecer pessoas muito mais abertas e tudo mais. Era uma evolução natural, porque todo mundo aqui, o mais novo aqui tem 35 anos. Então, se somar a banda, já dá a história do Brasil inteiro, já dá descobrindo o Brasil. A cena sempre teve esse caráter excludente e agora está mudando também, tá? Só que o país, cara, hoje em dia você tem medo, pelo menos eu sou de Taubaté, mas moro em São Paulo hoje. Eu tenho medo de andar com uma camisa vermelha na Avenida Paulista. De arrumar uma treta de graça. Simplesmente por estar com uma camisa vermelha. Isso é ridículo, isso não pode acontecer, isso é o fim da civilização. Voltamos para 1964, o que é isso? Então me diz assim, e o artista nessa situação, qual o papel dele? Incorporar o discurso, incorporar o posicionamento pessoal na arte. E vocês fizeram isso? A gente começou a fazer isso, mas a gente não poderia fazer isso de uma forma piegas e colocar numa música, isso aqui é Lula livre. Não, peraí. A gente precisa também ter uma coerência artística, né, dentro do nosso estilo, que não dá pra gente colocar de qualquer jeito, né, qualquer frase. Então a gente coloca de uma forma sutil, mas a gente está incorporando isso, que era uma coisa que a gente não tinha. Né? A gente chegou a fazer uma música chamada Ambush in the Night em 2008, aliás, e gravamos no nosso EP Red, que falava de política externa americana, né? Da coisa mesmo governos progressistas americanos empreendiam guerras, tinham heróis de guerra, e aquela coisa, o imperialismo americano que todo mundo sabe de cor, aprende no segundo grau na escola. Quer dizer, hoje eu também não sei se aprende na escola, porque isso é partidarizar, né? Não podemos falar, né? Senão isso é partidarizar, né? Tem professor aqui na banda, tá? É complicado. Mas a gente fez, mas era um caso isolado, tá? Era uma coisa que a gente já tinha madura de não gostar do posicionamento do imperialismo americano naquele momento. Só que agora a gente está querendo trazer isso um pouco mais perto, o nosso cotidiano, justamente pelo recrudescimento do discurso do país, do povo como um todo, de se aceitar certos discursos que antes estavam relegados relegados. Todo mundo entendia que era errado,
a certos tipos de discurso que hoje são aceitos se falar em público. Não, porque é isso mesmo, porque isso é refletido, porque eu tive um problema com isso. Poxa, essa generalização dos problemas pessoais, todo mundo generaliza um problema pessoal que teve, sabe? Então, essa... Desculpa, eu já me perdi. Não, tudo bem. Vamos pra outra coisa. Tá, ok. Você edita isso? Não, nada vai ser editado. Nada Tudo vai editado? aparecer, todos os seus erros. Não, tô Desculpa. brincando, tô brincando. Ninguém vai assistir Desculpa, isso aqui. editor. Ninguém vai assistir isso aqui, pode falar o que quiser. Não, eu quero que assista. Ah, bom, me diz assim, me explica essa coisa, traduz pras pessoas, o que é isso de Taubaté com pitadas de pindamonhangaba? Na verdade, não são pitadas de pindamonhangaba, é 50-50. 50-50? 50-50. Entendi. Eu conheci o Luiz tocando em uma outra banda em Taubaté. E eu conheci... o apelido dele é Meteoro, tá? Então, desculpa. O Luiz já conhecia o José, o trabalho, que ele trabalhava na Embraer. Acabaram com a Embraer, registrem isso aí também. Acabaram com a Embraer, isso é um crime contra o país. Ele se conhecia quando trabalhava na Embraer. E depois, por um outro amigo em comum, a gente conheceu o Pedro. E os dois são de Pindamonhangaba. E Taubaté era uma coisa meio assim, como é que eu vou dizer? Quem já se conhecia e já estava com banda, meio que a gente não tinha uma entrada para interagir e ter bandas juntos, sabe? E a gente descobriu, tendo essa amizade com eles, né, afinidades musicais, né? Com aquelas conversas de bar. Uma coisa que eu gostaria de deixar registrado: por que o Cimo sobrevive? A gente tem 16 anos de banda. Por que o Cimo sobrevive? Porque esses caras aqui são a melhor companhia de cerveja que vocês podem ter no boteco. É importante vocês querem ser tomar amigo. uma cerveja legal? Convida esses três aqui. É por isso que a cerveja sobrevive. Não dá pra ser só profissionalismo. Não dá. Cerveja. Não dá. Chamou até a polícia. Quem que falou de comunismo aqui? Não, era o 92, é o Samu, vai com Deus, pelo amor de Deus. Você falou 16 anos de banda. E agora, quais são os planos para os próximos 16? Tentar gravar alguma coisa. Tomar cerveja. Tomar cerveja, tentar gravar alguma coisa, que a gente tá com várias músicas novas. A gente tem várias músicas novas aí, a gente tocou 3 hoje que vão estar no nosso próximo disco. A gente tem um desafio aí de tentar gravar um disco novo. A gente demorou quase 10 anos para gravar o primeiro. Já passou 10 anos do primeiro, né? Então é complicado. A gente vai tentar gravar o segundo aí. Mas que fique registrado a dificuldade hoje em dia. É difícil. Não é Pinda em Taubaté. Hoje é São Paulo, Suzano, Pinda e Taubaté. Cada um mora numa cidade. Eu moro em São Paulo, ele mora em Suzano. Nossa. Meteoro em Taubaté e o Pedro em Pindamonhangaba. Então é aquilo, e todo mundo se mudou, todo mundo acabou tomando rumos diferentes na vida por causa de trabalho, capitalismo e enfim, eu não vou falar foda-se o capitalismo, mas eu falei. Pode falar o que você quiser. Pronto, está falado. Agora do Desinde. Vocês já não estão de saco cheio da gente, Jamais, olha? pelo amor de Deus, jamais. Essa banda só existe por causa de Mogi das Cruzes. Essa banda só existe por 2 motivos. Porque eles são a melhor companhia de cerveja que você pode ter na vida. E por causa de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, essa história é longa, eu vou contar, foda-se. Em 2004, a gente veio tocar. E no dia que a gente veio tocar aqui, o Zé não era... A gente não conhecia o Zé ainda como baterista de banda. Melhor história. A gente veio pra cá, convidado pra tocar, a gente nem sabia como chegava em Mogi das Cruzes, um amigo nosso sabia e a gente vinha de carona com ele. O baterista que tocava com a gente, ele simplesmente não quis tocar esse dia. Eu fui na casa dele meio-dia, a gente ia tocar aqui 6 horas da tarde, fui na casa dele meio-dia, não, porque eu não vou tocar. Nesse dia, a gente veio de carona pra cá, eu falei, a gente vai tocar sim. Eu toquei bateria esse dia, eu peguei 2 pratos quebrados com um amigo nosso. O rapaz que trouxe a gente aqui, que era o Fábio e o Bruno, que eram de bandas, que era da banda chamada Devem também, que já tocou também no Desinde. Eu ensinei as bases de guitarra pro Fábio na estrada, eu fui fazendo a cifra no setlist, tá? Ensinei as minhas partes de guitarra pra ele e toquei bateria. Porque eu falei, não, a gente vai tocar e pronto, nem que seja hoje o último show da banda, não importa. A gente chegou aqui, a gente começou a montar as coisas
A gente começou a montar, a gente tocou na choperia Camelot. A gente começou a montar as coisas no palco e o público inteiro colou. Umas 30 pessoas colaram no palco e a gente montando as coisas. Tipo, por que essas pessoas estão interessadas? Estão interessadas a gente montando? Porque elas estavam interessadas em música, e estavam interessadas em saber qual era aquele rolê novo, quem era aquela banda nova que nunca tinha aparecido aqui. Eu falei, aqui é um lugar diferenciado que as pessoas estão interessadas em tocar, estão interessadas em ouvir um som novo, em ouvir uma banda nova, tá? E nesse dia meio que deu uma renovada no nosso espírito. Nesse dia a gente renovou. De passagem, tocamos com agentes. O Agents? Nós tocamos com agentes. Nada mal, hein? A gente também não pode deixar de falar do Agentes, que o Agentes é uma banda sensacional. Pouquíssimo conhecida. Pouquíssimo conhecido, o que é lamentável, o que é absolutamente lamentável. Gel, Gordo, Fábio Errara e o Caio. Meu Deus, era a banda, o Gabriel. Eu tô confundindo com o Conte Uma Mentira, desculpa. O show que fizemos em Mogi também foi com a gente. E foi com a gente, exatamente. É verdade, o Caio tocava no Conte a Mentira, era o Gabs que tocava nessa época na gente. E a gente conheceu, era um pessoal novo, era um pessoal que estava interessado em som, não tinha aquela pompa do pessoal do blasé de São Paulo que não queria saber do som se ninguém tivesse falado pra eles. Então foi um lugar que a gente chegou aqui, tava todo mundo interessado em música, tava todo mundo querendo curtir um som, todo mundo querendo ter um tempo legal aqui com as bandas, então, sabe, compensa continuar. Tem gente legal pra gente dividir o nosso som. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Então, ó, pra encerrar, a última pergunta, fácil. Responda assim, mas... Responda numa frase. O que é a música? Conhecer pessoas. Essa é a melhor pergunta, velho. Essa é a melhor pergunta. Piada interna, desculpa. É a barreira mais extrema que a gente tem antes de machucar as pessoas. Tem vários. Cara, eu vou resumir a música como a alma que une a gente, cara. Então tá bom. Então, pessoal do Simos, muito obrigado. Valeu. O show de vocês foi muito bom. Espero ver vocês em outros anos. Desculpa a prolixidade. Não, desculpa nada. Não te desculpo. Não desculparei. Você fez sério.